Senhor. Mas vamos estar fazendo oração para Deus abençoando cada vez mais. Amém? Fica de pé com as Bíblias, por gentileza. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Orando com eles. Aleluia, Deus maravilhoso. Neste momento, Pai, o teu filho pode estar. Ó Pai, levai a tua mão potente. Ó Pai, nós só pedimos, Pai, que nesta noite, Senhor, usa ele, Pai, cada vez mais, ó Pai querido. Que ele venha transmitir, Pai, a mensagem, ó Deus, do teu Espírito Santo para nossos corações. Neste momento, ó Pai querido, eu já abençoo, ó Deus, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê, bate palma e diz amém. Glória a Deus. Obrigado. Meus irmãos, recebam a santa paz do Senhor Jesus. Amém? Quantos estão felizes? Diga glória a Deus. Amém. Podem tomar os vossos assentos dando glória a Deus. Amém? Eu acredito que eu estou em igreja pentecostal. Amém? Por favor, aquele que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, localize no primeiro livro do profeta Samuel, seu capítulo de número 16 e o verso de número 1. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Dá só um pouquinho de retorno para mim, por favor. Enquanto você procura, pode procurar devagar. Eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus do dia em que eu desci as águas do Santo Batismo. E naquela mesma hora, Deus fez uma promessa na minha vida. Ele não me prometeu carro, não prometeu ouro, não prometeu prata, não prometeu fama, sucesso, não. Ele me prometeu a coroa em glória no céu. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir só um pouquinho a sua atenção voltada para cá, senão eu não vou conseguir ministrar. Amém? E seria eu ingrato a Deus se não glorificasse a Deus pela vida da pastora Elisete. Deus abençoe. Já aprendi o caminho da igreja. Para mim é uma felicidade muito grande estar retornando a essa casa de oração pela terceira vez, receber a tua recepção, e fico muito feliz da senhora nos confiar a tribuna por trazer esta mensagem. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Então, diga glória a Deus. Eu acho que estava melhor o som antes. Está dando eco aqui. Acho que eu estou sem retorno. Amém? Que Deus abençoe a cantora Andressa, junto com ela seu digníssimo esposo, David. É um prazer imenso. Ela está sempre nos louvando nas nossas ministrações. Estivemos sábado numa vigília e vamos estar quinta-feira na Debras, e dia 24 ela vai estar louvando com a Valesca Maísa. Isso é uma grande honra. Que Deus abençoe grandiosamente. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Amém? Vocês podem me ouvir alguns minutinhos? Glória a Deus. Deus abençoe a missionária Maria também. Deus abençoe grandiosamente. Deus continue te usando. Ao pastor Gilmar. Se eu não falar o nome de todos, irmãos, vocês me perdoam porque eu não sei, tá bom? Por isso eu vou dizer que Deus abençoe a todos, a família Leal. Que Deus abençoe a todos, primeiro, terceiro, a todos. Aprendi já a amar essa família, tá? Tem alguns aí que quase todos os dias a gente se fala pelas redes sociais. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente. Todos receberam o marcador de Bíblia? Quantos gostam de ler a Bíblia? Para você que gosta de ler a Bíblia, para você marcar a tua Bíblia quando você lê ela, tá bom? Mas o mais importante não é esse marcador de Bíblia, é o versículo que está contido nele. Quando você estiver fraco, fraca, angustiado, sem força, pensando em parar, lê este versículo. Eu acredito e creio que Deus vai te dar força na sua caminhada. Amém?
Eu já recebi ligações, irmãos, e mensagem de pessoas que estavam fracos, parado praticamente, e quando leu o versículo, Deus deu força e voltou a congregar, amém? E se os irmãos quiserem acompanhar nossas pregações no YouTube, inclusive essa pregação também vai para o YouTube também. Se os irmãos quiserem acompanhar nós pelas redes sociais, pelo Facebook, eu tenho 163 mensagens no YouTube e no Facebook também. Os irmãos podem ir lá procurar mensagem. Tem mensagem para todo tipo de pessoas, todo tipo de necessidade, amém? Nos acompanhem lá. Também eu trago a saudação do meu pastor para saudar todos vós com a santa paz do Senhor Jesus. A igreja recebe e diga amém. Amém. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Diz assim: Davi é ungido rei de Israel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Envia-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos tenho provido um rei. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O texto ora, como nós acabamos de ler, nos vai contar a história de uma dinastia e monarca. Pregador, o que é a dinastia e monarca? A dinastia e monarca é o período político em que Israel estava vivendo. É justo nesse período, todas as províncias, todo o país tinha um rei. Samaria tinha um rei, presbítero David. As Sírias tinha um rei, porém Israel ainda não tinha um rei ainda. E o povo começaram a cobrar de Samuel que eles precisavam de um rei em Israel. Samuel, que foi escolhido por Deus, Samuel, que foi profeta, sacerdote e também juiz. Então Samuel era um intermédio entre o povo e Deus. E o povo dizia até Samuel: Samuel, nós queremos um rei. Todas as províncias tinham um rei, mas Israel não tinha um rei. Aleluia. É interessante saber o porquê Deus ainda não queria um rei nessa época. E você vai descobrir através dessa mensagem da revelação do céu. Aleluia. Então Samuel, ele ora a Deus. E ele vai falar com Deus. Ele vai dizer: Deus, o povo quer um rei. O povo estão dizendo que todas as províncias têm um rei, porém Israel, nós não temos um rei. Deus vai bradar do céu, missionária Maria, dizendo assim: Samuel, avisa o povo que ainda não é época de eu dar um rei para eles. Por quê? Entenda bem isso. Porque Deus nunca esteve preocupado com problema político. O rei representava como fosse um presidente hoje de um país. Pregador, se Deus não estava preocupado com o rei, qual era a preocupação de Deus então? Entenda isso aqui. Todo o livro histórico dos reis, o livro dos crônicas, vai dizer as dinastias de todos os reis da Bíblia Sagrada. E foram eles 19 reis em Judá. Foram eles 20 reis em Samaria. E foram eles 22 reis assírios. E toda vez que Deus levantava um rei, ou melhor dizendo, que se levantava um rei, Deus levantava também um profeta. Por que Deus levantava um profeta? Se Deus não estava preocupado com o caos político. Deus nunca esteve preocupado com o presidente, com a presidência, com os governadores, com os vereadores, com o prefeito. Então Deus está preocupado com o quê?
Deus está preocupado em preparar o povo, em santificar para ir morar com Ele na glória. Já estou feliz, já ouvi 3 glórias a Deus. Então a preocupação de Deus não era com o rei, era preparar um povo para ir morar com Ele na glória. Então, veja bem, era um momento que Deus estava preparando o povo. E era um momento que Deus queria unir o povo. Desses 19 reis, pastor, que teve em Judá, 20 reis em Samaria, 22 reis assírio, e houve-se 3 reis unificados em Israel. Quem foi ele? Saul, que foi o primeiro, o segundo, Davi, e o terceiro foi Salomão. E quando Salomão ele passa o trono para o seu filho Roboão, ele até começa o seu reinado na presença de Deus. Porém, ao caminhar do seu ministério, ele vai receber conselhos de pessoas que não tinham Deus no coração. Quem era? O rei de Samaria. Quem era? Jeroboão. Eu vou abrir um entre parênteses aqui. Nós cristãos que ouvimos a palavra, buscamos a palavra e temos a Bíblia na nossa mão, nós temos um guia. Que guia é esse? É a palavra de Deus. Se Deus é nosso Pai, Jesus é o nosso intermediador entre Deus e a nossa oração, o Espírito Santo é o nosso consolador. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela se torna a nossa mãe espiritual. A palavra de Deus é que nos consola, a palavra de Deus é que nos guia, a palavra de Deus é quem nos ensina. Agora presta atenção nisso aqui. Houve-se 19 reis em Judá, 20 reis Samaria, 22 reis assírio e apenas 3 reis unificados. Por quê? Porque Deus, ele queria preparar o povo para unir o reino de Israel. O que seriam os 3 reis unificados? Quando Saul foi rei em Israel, quando Davi foi rei em Israel e quando Salomão foi rei em Israel, todos o reino foram se unidos. O reino não era dividido. Então é bom nós entender por que Deus não queria o rei ainda. Por quê? Porque Deus queria unir o povo. Deus queria unir Israel. Agora tenta pegar isso aqui. Até antes de Saul, o reino estava dividido. Então Deus queria unir o povo. Aí vem Jeroboão, recebe conselhos de pessoas que não guardam a palavra, o reino vem a se dividir. Sabe que eu começo a observar a tristeza de Deus? Aquilo que Deus trabalhou centenas de anos, mais de 2000 anos, para unir o povo, Deus consegue unir. Aí é levantado Saul, Davi, Salomão, mas quando vem Roboão, o reino vem a se dividir. Imagine a tristeza de Deus, imagine a dor de Deus, em que ele trabalhou, investiu para unir o reino. O homem vem e divide aquilo que Deus uniu. Imagine as lágrimas de Deus caindo sobre a terra e Deus olhando e dizendo: trabalhei tanto para unir o povo. Aí vem o homem e ninguém mais conseguiu unir o reino. Ninguém. Passaram-se todo o período do reinado. Passaram-se o período de Babilônia. Passaram o período da Pérsia. Passaram-se os 400 anos que Deus ficou em silêncio. Ninguém conseguiu unir o reino. Foi necessário que Deus, pega isso aqui, enviasse seu filho Jesus à terra. E quando o reino veio a se dividir, o reinado de Samaria, ele não combinava com o reinado de Judá. Foi necessário que Jesus viesse sobre a terra. E uma certa vez, Jesus vai olhar e vai dizer assim:
eu vou sair da Judéia para a Galileia, mas é necessário passar por Samaria. Se ninguém na terra conseguiu unir o reino, imagine só o trabalho que Deus teve para unir, os homens desuniu. Foi necessário Jesus descer à terra para unir, para ele pregar para uma mulher samaritana, e aquela mulher levar a palavra para o reino de Samaria, para o reino ser unido novamente. Sabe o que Deus está dizendo? Um reino subdividido, ele não vence batalha. Uma igreja subdividida, ela não vence a guerra. Sabe o que Deus está dizendo? Aleluia, Deus está falando de união. Deus está falando de ajuntamento. E eu vou fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus está me revelando. Se você pode, dê a mão para o teu irmão, dê a mão para a tua irmã, dê a mão para alguém, o ministério, dê a mão. Quando você dá a mão, segura a mão um pouquinho, segura a mão dada. Quando você dá a mão para alguém, você forma uma ligação. Quando você forma uma ligação, você forma uma aliança. Quando você forma uma aliança, você se torna mais forte. Aleluia, sabe o que Deus está dizendo? Você pode ir até mais rápido, mas você de mão dada com alguém, você chega mais longe, porque você pode ir até mais rápido, mas se chegar lá na frente, tiver um obstáculo, uma ponte, uma subida, uma pedra, alguma coisa, você vai precisar da mão de alguém. E Deus está dizendo, essa igreja precisa de unir mais, essa igreja precisa um pouco mais de união, através dessa palavra. É a primeira revelação que Deus está dando. Deus está dizendo, se tem uma coisa que o diabo não pode, não é quem prega bonito, não é quem tem anel de teologia, não é quem canta bonito, é uma igreja unida. E eu vou pregar aquilo que Deus está mandando eu pregar. Eu vi as irmãs do ciclo de oração louvando aqui. Imagine só todas essas irmãs de mão dada orando em favor da igreja. Imagine só todo esse ministério de mão dada orando em favor da igreja. Se tem uma coisa, presbítero Jackson, que o diabo não pode, é uma igreja unida, orando, buscando a Deus unida. Aleluia, o sábio Salomão vai dizer que o reino subdividido não vence batalha, e uma igreja desunida não consegue vencer as lutas do diabo. Mas se tem uma coisa que o diabo não pode, é uma igreja unida na terra. Aleluia. Aleluias. Então é necessário entender por que Deus não queria um rei naquela época. Porque Deus queria trabalhar no coração do povo primeiro. Aí Samuel volta lá e vai dizer assim: Deus falou para mim que ainda não é tempo de um rei ainda. O povo vai desacreditar em Samuel. Vai dizer: Samuel, que Deus é esse que nós não vemos ele? Que Deus é esse que você fala com ele e nós não ouvimos a voz dele? Nós não acreditamos em você, nós queremos um rei. Samuel volta triste e vai dobrar o joelho novamente, falar com Deus, chorando. Mas Samuel vai dizer: Deus, o povo não está me ouvindo, o povo não está me acreditando em mim, Deus. Eu falei para ele aquilo que o Senhor mandou, que ainda não é época de um rei, mas eles não acreditaram. Mas Deus vai bradar do céu dizendo assim: Samuel, eles não estão desacreditando em você, eles estão desacreditando na minha palavra, eles não estão duvidando de você, eles estão duvidando de mim. Sabe o que Deus está dizendo? A palavra é a maior profecia. Aleluia, eu vejo tantos crentes correndo atrás de tantas pessoas que dizem ser profeta, para trás de profecia, sendo que você está com a maior profecia na tua mão, que é a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus é quem nos ensina, a palavra de Deus é quem nos consola, a palavra de Deus é quem nos anima, a palavra de Deus, aleluia, é quem nos conforta, a palavra de Deus é quem nos dá segurança, a palavra de Deus é quem nos vai levar para o céu. Aleluia. Dentro da Bíblia Sagrada eu tenho tudo o que eu preciso, tudo o que eu preciso. Eu vejo tantas pessoas falando coisas, irmãos. As pessoas me ligam, mandam mensagem e pede ajuda, pede oração, fala coisa para mim, que antes de eu dar alguma resposta eu falo assim: meu Deus, eles precisam conhecer a tua palavra, Senhor. Eles precisam conhecer quem é Deus. É cada coisa que eu ouço, eu tento colocar na mente, mas só que a Bíblia diz que somente o Espírito Santo de Deus
convence o homem e a mulher dos seus erros e das suas atitudes. Tudo que você precisar está dentro da palavra de Deus. Só vou dar um exemplo para você entender. Eu vejo pessoas dizendo: que esse casamento não é de Deus, que esse casamento é de Deus. Não precisa ter profecia para isso. A Bíblia me dá tudo isso aí, tudo. Quer ver só? A luz combina com as trevas? Não. Então a Bíblia está me ensinando. Quer ver só? As pessoas dizem: que esse casamento não é de Deus. Qual casamento que é do diabo? Quem projetou o casamento da família? Quem projetou a família? É Deus. O diabo nunca casou ninguém, irmãos. O diabo nunca projetou a família. Todos os casamentos é de Deus. Mas para saber se vai dar certo, não. A Bíblia vai dizer em Amós capítulo 3, versículo 3: não andarão dois juntos se não tiverem comum acordo. Então isso é só para você ter um exemplo, que toda profecia que eu preciso, eu tenho dentro da palavra de Deus. Recebe a maior profecia agora, a palavra de Deus. Recebe a palavra de Deus na tua vida, no teu coração. A palavra de Deus vai te iluminar, vai te ensinar a cada dia aquilo que você precisa. O diabo nunca projetou nada. Nunca. O maior trabalho do diabo é destruir a família. A primeira obra do diabo está no capítulo 2 do livro de Gênesis. Qual é? A primeira semente que o diabo lançou: a destruição de uma família. A pessoa tem coragem de usar uma profecia dizendo: que não é de Deus. Qual o casamento que o diabo une? Se Deus criou um projeto, o projeto de Deus ele tem que dar certo. Que Deus não une pessoa, ele une propósito. Aleluia. Aí Samuel volta triste. Ele volta triste. E vai dizer ao povo: olha, eu tenho uma resposta de Deus para você. Ele vai orar mais um pouco. E Deus vai dizer assim: já que o povo quer um rei, então eu vou dar um rei para eles. Aí Deus vai dizer, no início do livro de Samuel, dizendo assim: Samuel, vai até o campo, no pasto, que Saul vai estar procurando jumenta, e lá você vai ungir Saul. Saul foi ungido por Deus. Saul não foi levado como rei pelo povo, como muitos dizem assim: que Deus, Saul não foi um rei preparado por Deus. Foi Deus que mandou ungir Saul. Samuel, ele encontra Saul lá no meio do pasto, procurando jumenta. Então Saul, ele foi ungido por Deus. E muitos pregam que Saul não foi ungido por Deus. Só você ler a Bíblia que você vai ver. Deus disse: vai lá, Saul vai estar procurando jumenta e você vai ungir ele como rei. Tem até um termo dessa mensagem que é: procurando jumenta e recebendo unção de Deus. Só que, porém, Saul, ele começa o seu ministério com Deus. Saul, ele foi preparado por Deus. Prova disso, Davi vai dizer em Salmo 115, dizendo o quê? Não toquei no ungido de Deus. Ele estava se referindo a quem? A Saul. Então Saul, ele foi com certeza ungido e levantado por Deus. Porém, só que Saul, ele não guardou a palavra. Saul, ele desobedeceu a Deus. Na primeira ordem que Deus mandou para Saul, Deus disse assim: Saul, vai até a terra dos amalequitas e destrói todos os amaleques. Acaba com tudo, destrói tudo. Só que Saul, quando ele chega lá, Deus diz: mata os bois, mata as ovelhas, os camelos. Eu não quero ver rastro de nada. Mas quando Saul chega lá, aí Saul faz o quê? Esse gado é bonito, eu vou levar para mim. Essa ovelha é bonita, eu vou levar para mim. Aí ele fica com dó do rei dos Amaleque, começa a fazer amizade com os Amaleque, mata algum dos povos e ele deixa o rei Amaleque vivo. Ou seja, ele desobedeceu a voz de Deus. Ou seja, então ele começa o seu reinado com Deus, mas a sua desobediência vai fazer com que Deus desagrada dele para o reinado. Aí quando Deus manda Samuel encontrar Saul de novo, que tudo que Saul fazia, era Samuel que dava ordem, porque Samuel tinha intimidade com Deus. Deus falava para Samuel, Samuel ia e falava com Saul. Aí Samuel vai lá e diz assim: Saul,
Você destruiu os Amaleque? Destruí. Matou todos? Matei. Aí com pouco Samuel está lá, Samuel ouve um som de gado. Aí para piorar, quem chega? O rei de Amaleque, chamando Saul de amigo. Pregador, e o que você descobriu com isso? Sabe o que eu descobri? Que nós cristãos, dentro do mundo evangélico, nós até podemos ter amizade com todos, mas a aliança é só com quem tem Deus. A aliança é só com quem fala a mesma linguagem. Sabe o que Deus está dizendo? Sabe por que a tua vida talvez está triste? Sabe por que a tua vida às vezes não dá certo? É porque você está fazendo aliança com quem Deus não aprovou. Você está fazendo amizade com quem Deus já tirou da tua vida. Você está fazendo aliança com quem Deus já disse: isso não é para você, distanceia, porque isso vai acabar te levando para o mundo. O maior erro nosso é que nós deixamos tudo aquilo que Deus tem na igreja para nós, que Deus tem tudo aquilo preparado melhor para nós, e nós vamos procurar lá fora no mundo. Aí vem choro, aí vem tristeza, vem decepção, vem traição, vem tapa na cara, mas Deus está dizendo: é melhor ficar aqui, é melhor ficar aqui. E o Espírito Santo de Deus já está me revelando algo aqui. Eu vou profetizar para a igreja, olhando para cada rosto desses irmãos e irmãs, olhando até mesmo para dentro de mim, pastor Gilmar. Eu sei que há fraqueza em mim, eu sei que há fraqueza no ministério, eu sei que há fraqueza na igreja, mas sabe o que Deus está dizendo? Mas mesmo fraco, que você olhar para o irmão, ver fraqueza nela, ou ver fraqueza nele, mas é melhor ficar aqui dentro, porque aqui dentro você ainda tem proteção divina. É melhor ficar aqui dentro, porque aqui dentro você ainda tem proteção da palavra, porque lá fora só tem engano, lascívia, mentira. Lá fora só tem coisas que vão levar você à decadência dessa vida. Mas Deus está dizendo: mesmo fraquinha, mesmo fraco, ainda é melhor ficar aqui dentro com Deus, porque aqui dentro você ainda tem a proteção do céu. Aleluia. Remaruti Rébia, Prudicamanácia. Sabe qual é a maior raiva do diabo? É que mesmo você fraquinha, você errando, você pecou ontem, pecou semana passada, errou hoje, e o diabo diz: aí está em erro, e agora está dando glória, está adorando. Aí Deus vai olhar para o diabo e vai dizer assim: pode ter errado, mas é minha, mas é meu, foi comprado com sangue, mas está aqui adorando o meu nome. Aí o diabo vai olhar e vai dizer assim: mas está errado, mas está adorando, vai perdoar ela? Aí Deus vai dizer: vou perdoar, por quê? Porque eu amo os que me amam. Aí Deus vai dizer assim: eu não só vou perdoar, mas como eu vou derramar graça e unção na minha igreja também. Quem recebe unção? Quem recebe graça nessa noite? Aleluia. Aí Saul é reprovado por Deus. Mas olha o texto que nós lemos, ó. Olha o texto que vai dizer: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu tenho o rejeitado para o reinado? Então Deus rejeitou Saul para não ser rei em Israel. Deus não rejeitou a alma dele, Deus não rejeitou a pessoa dele, porque Deus não rejeita ninguém. Porque se eu disser que Deus rejeitou Saul, eu estou pregando heresia. Por quê? Porque a Bíblia diz assim: todo aquele que vinha até mim, jamais eu lançarei fora. Então Deus rejeitou Saul apenas para o reinado. Pregador, eu ainda não entendi. É que para receber unção e para estar na frente de um trabalho, de uma obra ou de uma liderança, tem que ter a preparação do céu. Tem alguém que já pegou. Muitos querem ser pastores, mas não tem a preparação. Muitos querem ser presbítero, mas ainda não tem a preparação. Muitos querem pregar a palavra, mas ainda não tem a preparação. Muitos querem ser diácono, mas ainda não tem a preparação, não sabem praticamente nem receber as visitas. Aleluia. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu vejo que Deus rejeitou Saul para o reinado, aleluia, que Deus está dizendo: Samuel,
enche o vaso de azeite e vem. Aleluia, que a unção, ela vem de Deus. Nenhum homem, ele tem poder, nenhum pastor, ele tem poder para ungir alguém. Ele tem o quê? Ele tem as autoridades de Deus para confirmar a unção que Deus vai descer no céu. Sabe o que Deus está dizendo, igreja? Por misericórdia de Deus, eu sou um simples evangelista, passei por missionário, fui diácono, mas eu preferia viver toda a vida sendo diácono com a unção do céu, do que ser pastor, ser ungido pelo homem. Aleluia. Remaruti Rébia, Prudicamanácia, Deforque Deminência. Aí Deus vai dizer assim: Samuel, até quando, repete comigo, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu tenho o rejeitado para o reino? Agora entenda isso aqui. Quando Deus está dizendo até quando, isso dá de entender, pastor Elisete, que Samuel era amigo de Saul. Porque quando eu digo até quando, é porque já tem uma permanência, já tem uma vivência, já tem algo que a pessoa já está fazendo aquilo. É como você dizer, até quando você vai permanecer neste lugar? Sinal que a pessoa já está ali há um bom tempo. Então olha o que dá de entender. Deus vai dizer: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu tenho o rejeitado? Aí Deus vai dizer: enche o vaso de azeite e vem. Pega isso aqui, repete comigo: vem. Quando Deus está dizendo vem, isso é sinal que Deus estava lá. Alguns vão pregar assim, ó. Eu já ouvi pessoas dizer assim: enche o vaso de azeite e vai. E não é vai, é vem. Pregador, o que muda no contexto? Que quando eu digo vai, quando eu peço para o meu servo ir, isso é porque eu estou aqui e ele está lá. Mas quando eu digo vem, isso é sinal que eu já estou aqui. Pegou? Quando Deus diz enche o vaso de azeite e vem, isso é porque Deus já estava lá esperando ele. Agora a pergunta que eu faço para a igreja: se Deus disse enche o vaso de azeite e vem, por que Deus então já não falou para ele o nome do rei ou do vaso que ele ungir? Eu fui para o monte para saber esse mistério. Aí Saul pega o chifre de azeite, pega o chifre vazio, ele vai até a Siló. Siló é onde ficava a igreja, e o azeite ficava dentro da igreja. Esse azeite não poderia sair para fora da igreja. Por quê, pastora? Era um azeite exclusivo para se ungir um profeta ou um rei escolhido por Deus. A Bíblia vai falar de alguns tipos de azeite. Eu vou citar aqui apenas 3, que são os azeites mais usados dentro da Bíblia Sagrada. Entre eles é o azeite da unção, que é chamado o azeite de Vile-Hak. Ou melhor dizendo, é o azeite chamado ágio. É esse que Deus chamou a Samuel, que ele passou no templo em Siló e pegou. E vai dizer de um azeite chamado Vile-Hak. Esse azeite é o azeite que se usava para acender as candeias. Era um azeite inflamável. Aquele azeite que quando Eliseu multiplica o azeite da viúva. E o terceiro tipo de azeite era o azeite que servia-se para quê? Para se amassagear. Por exemplo, a mulher pecadora ungiu os pés de Jesus. Maria, irmã de Lázaro, e Marta, ela ungiu os pés de Jesus. Quem que não conhece, por exemplo, a passagem do bom samaritano, que o levita passou de lado, o sacerdote passou de lado, mas o bom samaritano ele trazia 2 coisas em sua mão, que era vinho e azeite, e esse azeite servia como remédio. Então eu vejo tantas pessoas, azeite para lá, azeite para cá, ungindo pessoa aqui, ungindo pessoa ali. Eu já vi até na igreja, Deus dizer e repreender pessoas ungindo demônio dentro da igreja. Eu já vi pessoas que caem endemoniadas,
a pessoa vai lá e pega o azeite, unge ele, não se unge o demônio. A unção, irmãos, a unção para enfermidade, ela está lá no livro de Tiago. Tiago, ele vai dizer assim: quando estiver alguém enfermo entre vós, chame-se o presbítero da igreja, o diácono, o pastor, e orando por ele, e ungindo-o, e a oração da fé curará o enfermo. E se tiver cometido pecado, serão perdoados. Eu vejo tantas pessoas pegando ungindo as pessoas aí. Unção é coisa séria, gente. Mas vamos voltar para o texto. Aí Deus vai dizer assim: vai, enche o vaso de azeite e vem. Mas Deus não poderia ter falado para ele já quem ele iria ungir? Mas Deus não falou. Por quê? Porque se Jessé, ele tinha 7 filhos, então ele chega lá e encontra os 7 filhos. Aí ele começa a pedir para passar os moços. Então eu começo a descobrir, sabe o quê? Que a escolha de Deus ainda não tinha sido feita quando Deus mandou Samuel ir lá. Porque se Deus já tivesse escolhido, Deus tinha falado: você vai até um lugar e vai ungir a pessoa que eu vou te dar um nome. Vamos para a Bíblia, vamos ler a prova? Quando Samuel foi ungir a Saul, o que Deus falou? Vai até no campo, e Deus já falou o nome. Saul está procurando jumento, e você vai ungir ele como rei. Está entendendo, pastora? Então automaticamente Deus ainda, ele não tinha quem ele ungir, mas aí ele descobriu na hora. Por quê? Porque Deus ungiu a quem estava no campo trabalhando. Quem pega isso aqui? Aleluia. Deus não unge preguiçoso. Deus não usa pessoas de braço curto. Deus não usa pessoa que não gosta de trabalhar na obra. Escute aqui, igreja. Eu vejo tantas pessoas que se estuda teologia para ser pregador, para ser pastor, para ser aquilo outro. A teologia não forma pastor, a teologia não forma missionário, a teologia não forma presbítero, a teologia não forma diácono. Pregador, então a teologia ela forma o quê? A teologia ela forma teólogo. Mas o que forma o pastor é sofrimento pela obra. O que forma o presbítero é sofrimento pela obra. O que forma o missionário é aquele que está disposto a viver pela obra, por amor a Deus. A teologia ela apenas ensina a história da Bíblia Sagrada, mas o sofrimento, o amor pela palavra de Deus é que forma homens e mulheres de Deus. Aleluia. Que anda a levar Senia, que anda levar o Lamário Condelo de Consuelo. Tem tantas pessoas com teologia, palavra bonita, pregação linda, anel de teologia no dedo, mas não abraça as pessoas, não estende a mão, não vai nas biqueiras, não vai nas cracolândias, não vai no orfanato, aleluia, não vai no asilo. Então a teologia ela forma teólogo, mas o que forma pastor, o que forma presbítero, o que forma missionário é você sofrer por amor à obra de Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aí Deus unge Davi. Eu quero focar só na parte da unção. Eu não quero entrar em outras partes, porque o Espírito Santo de Deus pediu para me pregar, ministrar só sobre unção. E quando Samuel, ele unge a Davi como rei, agora é aonde nenhum homem, nenhuma autoridade eclesiástica que seja pastor, ele tem condições de ungir alguém. Por quê? Porque Samuel, quando ele chega lá, ele quer ungir alguém pela sua aparência, ele quer ungir alguém pela sua estatura. Permita-me trazer essa mensagem para o dia de hoje. A igreja permite, diga amém. Quando Samuel, ele quer ungir alguém pela sua aparência, pela sua beleza. Sabe o que nós descobrimos nos dias de hoje, e no mundo evangélico de hoje? Que muitos estão sendo ungidos pelo valor do seu capital, do seu dízimo. Muitos estão sendo ungidos porque prega bonito, porque tem teologia, porque tem um bom emprego.
Agora, entenda isso aqui. Veja só que pode estar sendo uma escolha errada. Deus precisa de um rei. Deus precisa de um rei. Me ajude aqui. Agora, rei, ele fica onde? No palácio ou no pasto? O rei, ele fica no palácio. Mas me ajuda aqui. Deus, ele precisa de um rei. Mas ele manda buscar Davi aonde? Peraí, agora complicou, não entendi. Deus precisa de um rei, mas ele manda buscar Davi no... Mas como que se escolhe um rei no pasto? Como que se escolhe um rei no pasto? Sabe o que Deus está dizendo? Cuidado com o que você vê no irmão. Cuidado com o que você vê no irmão. Você pode estar julgando alguém em uma posição, mas em uma situação errada. Nem sempre quem está em cima, ou quem está num cargo eclesiástico, ele tem a unção de Deus. Mas talvez você pode olhar para alguém pequenininho aqui no banco. Talvez essa pessoa não canta, não prega, não dá glória, mas ele tem uma unção de Deus que muitos pregadores não têm. Aleluia, você pode estar olhando para alguém que está em um ambiente e fazendo uma classificação dele. Cuidado, você pode estar fazendo uma colocação errada. Nem sempre quem está, aleluia, em um ambiente baixo significa que ele é aquilo. Às vezes a pessoa pode ter um ambiente que todo mundo desclassifica, mas ele está sendo procurado por Deus e separado por Deus. Aleluia. Olhe para alguém do lado e pergunta para ele assim: você pode estar definindo alguém só pelo ambiente que ele está? Cuidado, você pode estar definindo alguém errado. Glória a Deus, aleluia. 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 Aí Davi, ele recebe a unção de rei. Agora entenda bem. Eu perguntei a Deus: Deus, o que é mais do que a unção? Tem algo mais do que a unção? Deus disse: tem. Eu disse: como eu faço para provar para a igreja? Quem já viu alguém pregando, e você já viu algum irmão, ou alguma irmã, algum pastor ou pastor dizer assim: aquele irmão prega com unção, aquela irmã ela canta com unção. Olha, hoje vai vir um pregador na vigília e ele tem uma unção tremenda. Só que a unção é dada por Deus, mas a unção, segura isso aqui, não revela quem ele é. Tem alguém que está pegando, pastora. A unção não revela quem ele nem quem ela é. Quer ver? Saul foi ungido por Deus, mas ele não tinha responsabilidade para tomar conta do povo de Deus. Pregador, então o que é mais do que a unção? É o caráter, é o bom testemunho, é o seu testemunho de crente, é o seu testemunho de homem, de mulher honesta e de homem honesto. Aleluia, eu vou pregar aquilo que Deus está me revelando. A unção, ela mostra alguém, revela alguém momentâneo, enquanto ele está cantando, enquanto ele está pregando. Mas o caráter, ele te revela a você ao longo dos anos. O caráter, ele te mostra a você a tua história, o teu legado. Aleluia, alguém pode até estar pregando bonito, a unção pode até descer, porque a unção não é do homem, a unção é de Deus. Mas o caráter, ele revela quem é você lá fora, a unção revela você quem é aqui dentro. Mas o caráter, o testemunho, ele te revela quem é você lá fora. Aleluia. Com permissão da pastora, eu quero pedir para a igreja ficar de pé. Levita, cantora, prepara um louvor aí, prepara um louvor. A unção, ela nos revela a nós, enquanto nós estamos aqui dentro. A unção, ela revela a nós momentâneo, mas o caráter, a nossa idônea, revela a nós ao longo dos anos. Quem é que nunca viu, às vezes alguém, algum crente,
que já pegou emprestado e não devolveu, comprou e não pagou. Crente é uma bênção, mas na unção Deus usa ele, mas o caráter revela a nós quem é nós lá fora. Aleluia. Aí Davi, ele recebe a unção de rei. Só que Davi, ele tinha testemunho de crente. Davi, ele cuidava das ovelhas. Davi, ele dava a vida. Pode soltar, pode soltar. Davi, ele dava a sua vida pelas ovelhas. A Bíblia diz que quando Davi estava cuidando das suas ovelhas, veio um leão, tentou pegar a ovelha, e ele lutou com o leão. Veio um urso, segura só um pouquinho, e tentou matar uma das suas ovelhas, e ele lutou com o urso também. Ou seja, Davi, ele dava vida para ele salvar as suas ovelhas. Pode soltar o playback. Enquanto a cantora canta, nesse período, Deus falou para mim que ele vai receber uma unção nesta igreja. Mas não é uma unção dada por homem, é uma unção dada espiritualmente por Deus. O que adianta ter ouvido e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar? Ter a sua forma poderosa e não respirar? Receber o nome de Deus, porém morto está. Oh meu Deus, se movimenta sobre a oração. É quando eu vejo forte de suas mãos, em que o teu domínio irá me resgatar. Oh meu Deus, ninguém consegue descer se ele não quiser fazer. Faça como ele tem que ver um homem necessário. E ele está aqui, ele olha aqui, o céu aqui, Recebe a unção de Deus. Recebe a unção de Deus. Talvez você não pode ser um pastor. Você não pode ser um grande pregador. Talvez você não pode ser uma grande cantora. Talvez você não pode ser um evangelista. Mas nem todos que têm um título têm a unção dada por Deus. Mas Deus está dizendo: recebe a unção de Deus agora. Recebe a unção do céu agora. Deus está ungindo as tuas mãos. Aonde você colocar as tuas mãos, o milagre vai acontecer. Deus está ungindo as vistas de alguém. Deus está ungindo a mente de alguém aqui.
Recebe, 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 recebe a autoridade de Deus. Aonde você passar, você vai dizer para dentro de você: eu não sou ungida pelo homem, eu não sou ungida pela mulher, mas eu tenho a unção de Deus na minha vida. Recebe, 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 recebe. Olha aí, olha aí, olha aí. Olha o som descendo, olha o som descendo, olha o som descendo. Aplaude, aplaude, aplaude o nome do Senhor Jesus.